Olá, boa noite. Hoje nós iremos falar sobre a educação à distância, o EAD. E o meu grupo é composto pela Raquel Pimentel e eu, Lorena Terra. Boa noite. Bom, a evolução da educação à distância no Brasil, ela se deu através das tecnologias da informação e da comunicação. Alguns teóricos acreditam que a educação à distância ela se dá através de 5 fases. A primeira foi através das correspondências, né? Onde era enviado um material para o aluno estudava, respondia as questões, o conteúdo e enviava para os professores para correção. Isso por volta de 1880. A segunda fase veio através de mídias e de rádio e posteriormente de TVs também. Isso por volta do século XX. A terceira é através de rádios, vídeo e conferências, né? Isso no final de 1960, onde houve após esse período, a chegada da informática, junto também à internet. Então, a quarta fase foi a era da informática, né? Onde surgiu e veio com tudo, ajudando, contribuindo ainda mais com a tecnologia da informação e a comunicação, a facilidade da comunicação. Então, as aulas poderiam ser ministradas através de teleconferências, videoconferências, áudios, isso por meados de 1980. A quinta fase, ela se dá e se deu, como ocorreu com nós mesmos, a plataformas digitais, onde nós podemos interagir com os professores, com os alunos, ter um contato, mesmo sem estar juntos fisicamente. Então, se dá pelas plataformas digitais e multimídias. Bom, a evolução do Brasil, aqui como mostra a evolução da educação à distância no Brasil, como mostra no slide, ela se dá os primeiros movimentos pela mídia, como eu disse, né, que foi o rádio. O Instituto Universal Brasileiro foi um dos primeiros também, com projetos de sucesso, porém eles não permanecem, claro, né, hoje nem tanto, não existe a possibilidade, mas foram projetos de sucesso, porém descontinuados. Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de objeto formal. Nos dias atuais, conjuga da telemática e da multimídia. Bom, retomando e já concluindo o que eu estava dizendo anteriormente, na definição da educação à distância, temos aqui identificado da seguinte forma: modalidade de ensino utilizada para promover oportunidades educacionais a grandes contingentes de alunos em diferentes espaços geográficos, a partir de noções de flexibilidade, ritmo individual, a inclusão da autonomia e qualidade pedagógica. Segundo Moran, 2002, ele também menciona essa forma de ensino, deixando a entender que mesmo distante, mesmo que não seja ao vivo, nós estamos nos conectando. E isso contribui com o nosso aprendizado. Da mesma forma que na sala de aula. Aqui também nós temos o professor como mediador,
para nos ajudar, né, e contribuir com o ensino. A segunda é a prática educativa viabilizada pelas CHICs, que promovem a mediação entre alunos e tutores, disponibiliza materiais instrucionais e propicia o uso da linguagem dialógica. Que no caso, ambos eles demonstram interesse pela comunicação e tem o e transpessoal, né? Como eu disse anteriormente, que acaba nos conectando de certa forma. Bom, como mostra aqui no slide, evolução da educação à distância, o que norteou a educação à distância no Brasil. Primeiro, a expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso, as possibilidades de acesso e aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando suas expansões consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios, ou seja, uma articulação entre os órgãos governamentais. A avaliação da educação superior à distância, tendo por base os processos de flexibilização e regulação em implementação MEC. As contribuições para investigação em educação superior à distância no país. E, por último, o financiamento dos processos de implementação, execução e formação de recursos humanos em educação superior à distância. Então, o conjunto desse processo mostra que a evolução ela se deu e se dá através da regulamentação existente para que possa ter um controle, um objetivo e metas de melhoria sempre. Então, isso evolui mediante decretos, regulamentações e normativas, como nós falaremos em breve. Distribui as responsabilidades, né, nos níveis governamentais. Isso faz com que do geral venha se encaixando e se flexibilizando dentro dos limites, mas individualizando o ensino para cada aluno. Bom, retomando e já concluindo o que eu estava dizendo anteriormente, na definição da educação à distância, temos aqui identificado da seguinte forma: modalidade de ensino utilizada para promover oportunidades educacionais a grandes contingentes de alunos em diferentes espaços geográficos, a partir de noções de flexibilidade, ritmo individual, a inclusão da autonomia e qualidade pedagógica. Segundo Moran, 2002, ele também menciona essa forma de ensino, deixando a entender que mesmo distante, mesmo que não seja ao vivo, nós estamos nos conectando e isso contribui com o nosso aprendizado. Da mesma forma que na sala de aula, aqui também nós temos o professor como mediador para nos ajudar, né, e contribuir com o ensino. A segunda é a prática educativa viabilizada pelas CHICs, que promovem a mediação entre alunos e tutores, disponibiliza materiais instrucionais e propicia o uso da linguagem dialógica. Que no caso, ambos eles demonstram interesse pela comunicação e tem o e transpessoal, né? Como eu disse anteriormente, que acaba nos conectando de certa forma. Olá, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Eu irei falar sobre um breve histórico do EAD no Brasil. Então, um pouco antes do ano de 1990,
já haviam anúncios de curso de datilografia por correspondência. O que esse curso oferecia? Ele oferecia uma profissionalização por meio de correspondência, e esse curso de datilografia, ele era ministrado por uma professora particular. Então veio a criação do Instituto Universal, que foi um marco de referência oficial, e também a instalação de escolas internacionais em 1904. E os cursos, eles eram voltados para as pessoas que pretendiam estar empregados. E esse ensino ele era por correspondência, e os materiais eles eram enviados por correios. Já em 1923, uma rádio chamada Sociedade, lá do Rio de Janeiro, foi fundada com uma principal função, que era de possibilitar uma educação popular. Então, através desse sistema moderno, para aquela época de difusão, era um exemplo do que acontecia no Brasil e no mundo. E essa mesma rádio, ela oferecia cursos diversos, cursos de português, francês, literatura francesa, radiotelegrafia, telefonia, e esses programas educativos, através do rádio, os programas educativos se multiplicavam e se repercutiam no Brasil e em diversos países. Então, a educação via rádio, ela foi o segundo meio de transmissão de educação à distância. Então, surgiu o Mobral, Diversos projetos foram de grande auxílio e tiveram abrangência nacional através do uso do rádio. Então, por exemplo, a Mobral é um exemplo disso, desse projeto. E em 1939, surge em São Paulo o Instituto Monitor, o primeiro instituto brasileiro a oferecer cursos profissionalizantes à distância, por correspondência. Já em 1970, surgem então as primeiras máquinas, e elas aparecem na década de 70 nas universidades, que eram os computadores grandes, Eles tinham um alto custo, mas com o decorrer do tempo foram barateados, E hoje compra um computador baratinho, Então antes era mais difícil, ter um computador. A televisão também ela foi usada para fins educacionais na década de 60 e 70, que também transmitiam programas educativos. Em meados de 1974, na TV Seara, começaram os cursos da antiga quinta e oitava série, E eles tinham um material televisível e era impresso e transmitia, pelo monitor, e também usavam o material impresso no ensino fundamental. Em 1976, foi criado o Sistema Nacional de Teleeducação, com cursos através do material instrucional. Dando continuidade ao percurso histórico da educação à distância, em 1979, foi transformado no Centro de Educação Aberta e Continuada à Distância, conhecido como SEAD, e lançado o Brasil EAD, Em 1991, o programa Jornal da Educação, edição do professor, é criado pela Fundação Roquete Pinto, Ele tem início tornando-se um marco da educação. Ele era um programa de formação continuada e aperfeiçoamento do professor, principalmente para os alunos do ensino fundamental e os alunos dos cursos de magistério. Em 2005, foi criada a Universidade Aberta do Brasil, que é uma parceria entre o MEC, entre os estados e municípios, integrando os cursos e pesquisas, programas de educação superior à distância. E essa universidade ainda existe, E talvez vocês aqui podem ter sido contemplados, com um dos cursos na Universidade Aberta do Brasil. A legislação brasileira, que ampara a educação à distância, passa por diversas leis, decretos, portarias e resoluções. Para garantir a qualidade dessa modalidade de ensino,
Diante disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/1996, direciona o funcionamento da EAD, apresentando características, abrangência, necessidade e de credenciamento, oferta, avaliação, entre outros itens importantes. Decreto número 5.626, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB. Ela apresenta vários critérios para a realização da EAD, indicando o nível de ensino em que pode ser implementada, bem como indicações para a aplicação de avaliações e realização de cursos por meio de programas de pós-graduação à distância. O decreto número 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. O próximo decreto, do número 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos decretos números 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que vem estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, e número 5.773, de 9 de maio de 2006. Entre as mudanças estabelecidas estão diretivas sobre a regulação, credenciamento, regras de avaliação, supervisão e avaliação da instituição de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. O Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, que traz uma mudança nas permissões e realização de cursos na modalidade EAD. Possibilita o credenciamento de instituições de ensino superior IES para o curso de educação à distância, EAD, sem o credenciamento para cursos presenciais. Com isso, as instituições poderão oferecer exclusivamente cursos EAD na graduação e na pós-graduação, lato sensu, ou atuar também na modalidade presencial. Então, turma, essas são as regulamentações, os decretos relacionados à modalidade de ensino EAD.